no seu capítulo de número 13. Glória a Deus. 1 Crônicas, no seu capítulo de número 13. Quem conhece o texto sabe do que Deus ele vai falar nessa noite. Daquilo que é o mais importante na vida de um crente. Primeira Crônicas, no seu capítulo de número 13. Glória a Deus. Amém? Eu pedi que vocês vão sentar, já que vocês estão de pé, então vamos só ler aqui, vocês podem se assentar. 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo 1, que diz assim: Davi consultou os capitães dos 1000 e os capitães dos 100. A minha Bíblia é um pouco diferente, tá? Davi consultou os capitães do 1000 e os capitães dos 100 e todos os chefes. Então disse a toda a congregação, ele disse a toda a congregação, se vocês acham por bem, e se isso for a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, e com eles na cidade aos seus arredores, para que se reúnam conosco. Olha ele falando de comunhão. Então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todos. Versículo 5. Davi reuniu todo Israel desde Sió, do Egito, até a entrada em Ramate, para trazer a arca de Kiriat-Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, e isto é, Kiriat-Jearim, que fica em Judá, para que de lá trazer a arca de Deus, diante do qual foi invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Amém? Só que vou ler somente até aqui. Pode se assentar, fica à vontade. Glória a Deus. Algo me chama a atenção. Eu interrompi um pouco aqui o texto, mas se nós olharmos o versículo 8, algo muito simples, presbítero Paulo, que me chama a atenção, é uma atitude que Davi ele tem, que quando ele venceu o urso, ele não teve essa atitude. Quando ele venceu o leão, Cauê, ele não teve atitude. Quando ele venceu o gigante Golias, ele não teve essa atitude. Mas no versículo 8, a Bíblia diz que ele se alegrou quando ele decidiu trazer a presença de Deus para perto. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele venceu as batalhas, ele não se alegrou. Mas quando ele decidiu trazer a presença de Deus, a Bíblia diz que ele se alegrou. Muitos de nós se alegramos com tantas coisas a qual Deus nos presenteia, mas não nos alegramos, não valorizamos quando a presença dele vem nos encher. Nós nos alegramos com porta aberta, nós se alegramos com vitória financeira, nós se alegramos por uma bênção dentro da nossa casa, mas quando a presença de Deus vem, nos consola, nos fortalece, nos ajuda a ficar de pé, nós não nos alegramos. É como se fosse uma obrigação a presença de Deus nos preencher. Então Davi ele nos ensina o quê? Que diante da presença de Deus nós temos que nos alegrar. Aquele que tem a presença de Deus não tem motivo para ficar de cabeça baixa. Aquele que tem a presença de Deus não tem motivo para andar desacreditado. Aquele que tem a presença de Deus quando acorda pela manhã já tem que acordar sorrindo, ter a certeza de que não está sozinho. Isso significa ter a presença
de Deus. Isso significa ter a presença de Deus. É por isso que Ele nos ensina lá nos Salmos: alegremos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vai na casa de alguém quando essa pessoa não está? Por isso que nós temos que alegrar quando vamos para a casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que neste momento Israel estava vivendo o seu melhor momento político. Ninguém se levantava contra Israel, ninguém pelejava, porque através de Davi Deus dava muita vitória. Através de Davi Deus fez um exército valente, poderoso, um exército próspero. Mas mesmo tendo todo esse poder, faltava algo. Davi tinha tudo no palácio, comia do bom, comia do melhor, vestia do bom, vestia do melhor, estava acompanhado naquilo que era a visão do homem, nas melhores companhias, que era quem? Os sábios do reino, as pessoas mais estudadas, as pessoas mais preparadas. Mas Davi, quando ele se assentou no trono, ele sentiu falta de algo. Aleluia. Glória a Deus. E ele sabia o que era a presença de Deus, que a Bíblia diz que quando foi derramado o azeite sobre a vida de Davi, o Espírito de Deus que estava em Saul saiu de Saul e depositou em Davi. Então Davi sabia o que era a presença. Glória a Deus, é verdade. Então Davi, ele sente falta e ele manda chamar todo mundo. Pastor, isso aqui é muito profundo, porque a Bíblia diz, nós vemos aqui no versículo 1, que Davi mandou chamar os chefes. Davi mandou chamar, sabe, aquelas pessoas que estavam ali, que eram conhecidas, mas Davi também mandou reunir toda a congregação. Vou aplicar para o dia de hoje. É a mesma coisa que o pastor quer me chegar aqui e dizer: eu preciso dos obreiros, eu preciso dos intercessores, mas também eu preciso de você que senta na última cadeira. Foi isso que Davi fez, pastor. Ele não fez acepção de pessoas, Paulo. Ele não quis dizer quem tinha cargo, quem era importante, quem sabia lutar com espada. Não, ele quis dizer, para trazer a presença de Deus, pode saber lutar com espada, mas também pode ser desconhecido. Pode ser alguém que sobe no altar, mas pode ser alguém que senta na última cadeira. Porque a presença de Deus não tem limite de pessoas. A presença de Deus é para aquele que crê, para aquele que deseja, para aquele que busca. Porque muitas das vezes Davi nos ensinou, querido, que existem batalhas que não são vencidas em cima do altar, mas existem batalhas que são vencidas dentro de casa. Não é porque eu estou no altar que a minha batalha é melhor do que a tua que está sentado. Talvez tu está mais perto de Deus na tua batalha do que eu nas minhas. Então Davi, ele enxerga essa importância. Ele diz: eu preciso chamar todo mundo tem que se participar, porque a presença de Deus não é limitada ao rei, ao governante, ao chefe do exército, não. A presença de Deus é para aquele que crê. Glória a Deus. Então ele reúne todo mundo, manda mensageiros, manda espalhar a notícia dizendo: nós vamos atrás daquilo que é o principal, que é a presença de Deus. Imagina só os mensageiros, Paulo, chegando no chefe dos exércitos, o chefe dos exércitos já querendo preparar a espada, dizendo: aonde vai ser a guerra? O mensageiro: não, hoje não tem guerra, hoje tem busca de presença. É aquele que vem para o culto achando que vai ser uma coisa, achando que vai ser alguém que vai pregar, e está dizendo: não, hoje eu vou fazer do meu jeito. Hoje eu vou derramar da minha presença. Então eles vão atrás da presença. Entenda que Davi, ele mandou chamar todo mundo, mas ele foi junto. Davi, ele escolheu. Davi podia mandar, ele não precisava ir, mas como ele mostrou que ninguém é melhor do que ninguém, ele falou: eu vou junto. Imagina o rei sentando do lado daquele que nem era conhecido no reino. Imagina o rei andando do lado daquele que ninguém dava importância, que talvez via passar na rua e não sabia nem quem era. E Davi estava dizendo: obrigado por você estar indo comigo. Você é importante para a presença de Deus.
Talvez esse irmão que todo culto senta do seu lado, que você não sabe nem o nome, ele é importante para Deus. Então eles chegam até o lugar onde está a arca. Vou voltar um pouquinho aqui só para você entender. Quando Deus, através da vida de Moisés, tirou o povo do Egito, o povo achou que ia ficar à vontade no deserto. Era um povo que vivia numa terra onde tinha limites, escravidão, onde era oprimido. Quando eles clamavam pelo libertador, Deus envia Moisés, através de Moisés, Deus opera os milagres, Deus opera 10 pragas, 10 milagres no meio da terra do Egito, para que o povo pudesse sair do Egito. Quando o povo sai do Egito, a perspectiva de vida deles era zero, porque eles eram escravos, mente limitada, corpo limitado, porque durante 400 anos a vida deles era acordar, trabalhar, apanhar e dormir. Acordar, trabalhar, apanhar e dormir. Entenda que a limitação deles era uma limitação que era passada de geração em geração. Então, aquele povo que chegou no Egito através de José, que tinha uma vida próspera, que tinha sonhos, conforme foi passando a geração, o sonho foi acabando, a perspectiva foi acabando, tudo aquilo que eles aprenderam perante a Deus foi se acabando. O povo crescia em número, mas a expectativa era pouca. Então Deus levanta Moisés. E o que Deus faz na vida de Moisés é algo terrível. Porque Deus permite Moisés ser criado durante 40 anos dentro do palácio. Depois Deus pega Moisés durante 40 anos, coloca ele no deserto para ser servo. E depois que Moisés aprendeu o que era governar e aprendeu o que era ser governado, Deus pega Moisés por 40 anos e coloca como líder. Entenda, poder, servidão e liderança. Ninguém é escolhido para ser líder sem saber o que é estar em cima e sem saber o que é estar embaixo. Porque no meio dos liderados vem aqueles que vão vir de cima, mas também vão ter aqueles que vão vir de baixo. Aleluia, é verdade. Oh, glória! Moisés aprendeu o que é mandar, aprendeu o que é ser mandado para poder conduzir o povo. Aquele que está em cima, às vezes pode ficar embaixo, aquele que está embaixo pode ficar em cima. Então, através de Moisés, dessa liderança, Moisés tira o povo do Egito. Então, Deus, através de Moisés, ele começa a se manifestar, ele fala diretamente com Moisés. Deus, ele delegava, ele dava ordem através de Moisés. Só que por um momento o povo se esquecia, o povo se fatigava. Aquele povo que não tinha perspectiva de vida no Egito, achou que no meio do deserto ia poder fazer o que queria. É aquela velha história, dá um pouco de poder para tal pessoa que você vai ver onde ela quer chegar. Assim era o povo de Israel. Quando estava no Egito, pediu o libertador. Quando Deus enviou o libertador, não queria obedecer o libertador. A fase foi tão terrível, Moisés, ele teve que lutar tanto com Deus. Eu digo, lutar com Deus é interceder pelo povo. Foi tão grande que Moisés perdeu o direito de entrar na terra por causa do povo. Porque Deus queria fulminar o povo. Moisés intercedeu, Deus falou, beleza Moisés, pela tua intercessão eu não vou fazer, mas você vai perder. Mas a Bíblia nos diz que mesmo Moisés perdendo o direito de entrar na terra, ele deixou de ser líder. É verdade. Glória a Deus. Mesmo depois que Moisés perdeu a liderança, perdeu o direito de entrar na terra, ele falou, Deus, sem a tua presença eu não saio daqui. Glória a Deus. Será que Moisés sabia o que significava a presença de Deus? Eu não estou dizendo aqui uma presença de Deus que faz você falar em língua estranha, que faz você chorar, que
que faz você pular o poder, não. A presença de Deus é aquela quando ninguém ouve a tua oração, Ele te consola. A presença de Deus que eu estou dizendo aqui é aquela quando ninguém estende a mão, quando ninguém atende tua chamada, o Senhor diz, meu filho, pode falar comigo, porque eu tenho a solução do teu problema. É essa presença aqui que você precisa trazer. Porque no momento do desespero nós buscamos a ajuda de tanta gente e esquecemos que a presença está tão próximo. É verdade. Glória a Deus. Então Deus ele olha para Moisés e fala, Moisés, você vai fazer algo, aquilo que vai representar a minha presença no meio do povo. Então Moisés, eu vou dar instrução para você, só que não vai ser você que vai fazer, meu Deus. A Bíblia diz que Deus pega dois jovens que até aquele momento eram talentosos, mas não eram conhecidos no meio do povo. Um chamado Bezalel e o outro chamado Aholiabe. Se você for procurar a história de Bezalel na Bíblia, você não vai achar muita coisa, mas se você for procurar alguns livros e alguns teólogos, vão dizer que Bezalel ele era especialista em trabalhar com pedras preciosas. Ele tinha um talento para trabalhar com coisa que era rica. Ele tinha um talento para trabalhar com coisas que eram de muito valor. Mas aquilo que Deus pediu para ele era simples. Ou seja, tu pode ter um talento maravilhoso, mas às vezes Deus quer te usar na simplicidade. Tu pode ter uma oração de destaque, mas às vezes é o arroz com feijão. Tu pode ter a melhor voz do mundo, mas às vezes a adoração tem que ser a coisa mais simples. Talvez você pode ter a melhor eloquência para pregar, mas a mensagem não precisa ser simples. Aleluia. Então esse menino ele constrói a arca. A arca é levada diante de todas as pelejas. Segundo a tradição, toda vez que o exército de Israel ia para a guerra, a presença de Deus ia 1 quilômetro na frente. Glória a Deus. E enquanto a presença de Deus estava, o povo não era derrotado. Glória a Deus. Sempre quando tu for entrar numa peleja, a presença de Deus tem que entrar na tua frente. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. E algo me chama a atenção, porque a presença de Deus não era uma caixa vazia. A presença de Deus tinha 3 elementos que demonstravam a grandeza de Deus na vida do povo, que eram o quê? As tábuas do mandamento, a vara de Arão que floresceu e o maná que Deus mandava todo dia. Ou seja, quando fala de tábuas, fala de obediência. Para ter a presença de Deus precisa ser obediente. Quando fala de varas, que significa tem que ser escolhido. Para ter a presença de Deus tem que ser obediente e escolhido. E também para ter a presença de Deus é necessário o maná. O maná é o que? Era o alimento, era a dependência que Deus mandava. Ou seja, para ter a presença de Deus tem que ser escolhido, obediente e dependente de Deus. Não adianta eu buscar a presença no meu jeito, fazer como eu quero, na hora que eu quero. Para ter presença tem que ser obediente, tem que ser escolhido e dependente de Deus. Por que obediente? A Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, Deus chamou Moisés lá no monte. Moisés ficou 40 dias. Olha que interessante o perfil que eu falo. Moisés desce do monte com as tábuas, com os mandamentos de Deus debaixo do braço. Quando ele chega lá embaixo, o povo está comemorando, fazendo uma festa que não agradava a Deus. Moisés, ele pega os mandamentos de Deus, ele joga no chão, irado, com raiva. Deus olhou e falou, Moisés, eu entendo o que você fez, mas você não deveria ter jogado aquilo que eu te dei no chão. Agora, Moisés, já que eu te dei, você quebrou, agora tu vai fazer com a tua própria mão. Olha isso. Deus deu as tábuas para Moisés. Moisés jogou no chão. Deus falou, Moisés, a primeira vez eu te dei, você quebrou, agora para você valorizar, quem vai fazer é você. Detalhe, Moisés, você quebrou e você vai fazer, só que eu não vou mudar nada daquilo que eu mandei. É verdade. Não é porque você quebrou o propósito que eu vou mudar, Moisés. Não é porque deu errado o propósito que eu vou mudar, Paulo. É Deus falando com alguém aqui. Aleluia.
Não é porque você quebrou que eu não vou deixar de dar direção ao povo. Tu vai escrever, mas a direção vai ser a mesma, a ordenança vai ser a mesma. Não importa se o propósito quebrou na tua mão, não importa se você quebrou o propósito, mas se é a ordenança de Deus, junta, coloca no lugar e continua. Glória a Deus. Continua. Não é que quebrou na tua mão, não quebrou na mão de Deus. Quebrou por um erro seu, não foi pelo erro de Deus. Quebrou por uma fatalidade do ser humano, não foi uma fatalidade de Deus. Não é porque deu errado agora que você está abandonando. Não, coloca no lugar e prossiga. Aleluia. Glória a Deus. Prossiga. Aleluia. Obstáculos vão vir, situações vão acontecer. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer fiel a você. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz: lembra de onde você caiu. Não é lembra como você caiu. Não é quando você caiu. É lembra de onde você estava. Aleluia. Não a situação, não o momento, mas o posicionamento que você estava. Aleluia. Lembra-te de onde você caiu para você ficar de pé. Aleluia. E tem pessoas, Jussara, que fica se condenando do como caiu e o porquê caiu, não de onde. Para Deus não importa como, para Deus não importa onde aconteceu. O que importa para Deus é o teu posicionamento antes de você cair. Deus está dizendo: é para lá que tu precisa voltar para ficar de pé. É lembrar da onde você orava, onde você buscava, quando você se derramava na presença de Deus. Aleluia. Entenda que para ter a presença de Deus de volta, você não precisa, sabe, enfrentar tudo no mundo, não. Você precisa se lembrar do que é a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Seu Deus. Você só vai buscar de volta aquilo que você já tinha. Aleluia. Glória a Deus. Para buscar de volta é aquilo que você já teve. É verdade. Aleluia. E o que nós mais vemos nos dias de hoje é a pessoa que por um momento caiu, está tentando se levantar. E uma das palavras que é mais liberada na vida dessa pessoa é: você precisa voltar ao primeiro amor. É verdade. Aleluia. Por que a Bíblia diz que você precisa voltar ao primeiro amor? Por que especifica o primeiro? Significa que você pode ter muitos. Durante a caminhada evangélica você pode ter muitos amores, mas nenhum se compara ao primeiro, você sabe. Volte ao primeiro amor. Enquanto tu estava no primeiro amor, nada te abalava. Só que você entrou no segundo amor, entrou no terceiro, no quarto. Quando você foi ver, o número de amores era tanto que o primeiro foi esquecido. É Deus. E o povo tinha se esquecido do primeiro amor da presença de Deus. Aleluia! Era um povo vitorioso, mas era um povo vazio. Era um povo que politicamente era um povo vitorioso, mas espiritualmente estava defasado. É aquele negócio, pode ter muito à tua volta, mas dentro de você não tem nada. Nós almejamos conquistar tanta coisa, oramos a Deus para Deus fazer tanta coisa em nós, mas eu me enquadro naquilo que eu vou falar agora. Mas quando eu oro pela presença de Deus, será que eu oro na mesma proporção que eu peço uma bênção, peço um milagre, peço para Deus ganhar uma causa na minha vida? É Deus. É verdade. Não ser a presença de Deus,
aquilo que você conquistar no mundo é passageiro. É verdade. Sem a presença de Deus, aquilo que o mundo te oferecer, aquilo que você pode lutar, trabalhar, conquistar, sem a presença de Deus, isso um dia acaba. Talvez você venha para o culto e o culto não consegue mais te alcançar. É porque a presença de Deus não veio com você. Você vem para a casa do Senhor, não é porque você vem para a igreja que a presença de Deus ela não se manifesta em quatro paredes, ela se manifesta na minha e na tua vida. Porque se a presença de Deus se manifestasse em quatro paredes, todos nós teríamos uma vida perfeita. Mas porque o irmão do lado sente a presença de Deus e eu não? A presença não está limitada à parede, a concreto, a cimento. A presença de Deus está limitada naquilo que eu creio no meu Criador. Aleluia. E era disso que Davi estava sentindo falta naquele momento. Como eu disse no começo, Davi estava vivendo o melhor momento político, o melhor momento como rei, mas ele sentiu falta de algo que já sempre tinha sido derramado sobre ele. Você não tem como você sentir falta daquilo que você nunca teve. É verdade. Meu Deus. Você não tem saudade daquilo que você nunca conheceu. Você não pode, se sentir. Você não pode dizer, Senhor, eu me arrependo por ter perdido, se você nunca perdeu. É Deus, aleluia. Essa mensagem é para que você possa entender que Deus ele não te esqueceu, Deus ele não esqueceu da promessa. Só que para você sair da situação não é só orar, não é só vir para a igreja, você precisa da presença de Deus, não nesse ambiente, mas é dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando buscar a presença não ficou parada num ambiente só. Aonde o povo ia na peleja, a presença ia junto. Quando eles vão buscar a presença de Deus está colocada na casa de um homem que nem entendia o que era. Aquilo que Deus constituiu para o povo, dizendo, é a minha presença, é aquilo que é o essencial para vocês, agora é usado como um objeto comum. É aquela pessoa que Deus deu o dom, mas canta qualquer coisa. É aquela pessoa que Deus derramou azeite, mas vive do jeito que quer. É aquela pessoa que Deus escolheu, que Deus batalhou, lutou, livrou da morte, deu um banho de misericórdia. A pessoa diz, quem me conhece é Deus. Quem me julga é Deus. Irmão, se você soubesse o peso, quem me julga, imagine se Deus te julga, meu irmão. Pelo amor de Deus, vigia. Você tem algo precioso da parte de Deus, então valorize. Aleluia. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Não é por você, é por ele. Se Deus derramou sobre a tua vida, é porque ele confiou em você. Ele viu antes de você mesmo que você é capaz. Aleluia. Porque Deus não vai desperdiçar, Deus não vai derramar nada para ser desperdiçado, para ser jogado fora. Porque a promessa de Deus, a palavra dele diz que pode passar o que for, mas a palavra dele não vai passar vazia. Se Deus confiou em você, é porque você é capaz. O homem pode errar nas suas escolhas, mas Deus não erra. É verdade. Glória a Deus. A Bíblia diz que o povo estava pedindo um rei. Deus não queria um rei. O povo pediu tanto, Deus falou, tudo bem, vocês querem um rei? Tá bom, vocês vão ter um rei. Foi a escolha do homem. O que aconteceu? O rei deu errado. Quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir, no primeiro que o azeite, primeiro que passou que Samuel ia derramar o azeite, Deus falou, não, Samuel, não é esse, porque eu escolhi o novo rei. Aleluia. Aquele que Deus escolhe não é para dar errado. É verdade. Aleluia. Deus não te escolheu para dar errado. Deus não te escolheu para ser um fracassado. Deus não te escolheu para ser um derrotado. Deus não te escolheu para viver numa vida de miséria, numa vida de derrota, uma vida onde todo mundo entra, faz bagunça.
bagunça, faz baderna, todo mundo opina, todo mundo vem e joga lama em você. Não, Deus não te escolheu para isso. Deus te escolheu para derramar da presença dele, para que aonde você pisar você venha ser a diferença, aonde tu passar o céu venha se abrir, onde tu dobrar o joelho, o demônio tem que bater e retirar. Glória a Deus. Deus não te escolheu para dar errado. Eu creio. Aleluia. Você precisa entender que não é campanha, não é 21 dias de oração, não é todos os cultos. Se você vem vazio, se você vem esperando receber algo do homem, se você vem para o culto esperando receber a oração de um homem, Deus está falando desde o começo. É verdade. A tua vida nunca vai mudar. Desculpa, é a verdade, é a palavra. Verdade. Se você vem para o culto na terça, na quinta e no domingo, no final do culto entrar numa vida de oração, então não vem para o culto, vem só no final. É verdade. É isso aí. Que a tua fé não está no culto, a tua fé está na oração final. É verdade. Não estou dizendo que não tem pessoas de oração aqui, a intenção não é essa. A intenção que eu estou dizendo é, se tu orar, se tu usar a tua fé naquele que ora pela tua vida, sobre aquele que libera a palavra, que te escolheu, tu não vai precisar estar aqui pedindo oração, tu vai estar aqui orando por alguém. Aleluia. Tem pessoas que não é para estar na fila, é para estar na frente. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Mas fica nessa dependência de, ai, ora por mim. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa da presença de Deus. E essa mensagem não é só para obreiro, não, como Davi mandou chamar todo mundo, essa mensagem tanto é para obreiro, quanto é para mim que estou no altar, quanto para você que está sentado. Nós precisamos nos unir para que a presença de Deus não saia deste lugar. E quando eles decidem, eles encontram a arca e eles vão trazer de volta, a alegria era tão grande que não vigiava. Eles sabiam que representava a presença, sabiam que era a presença, mas no momento de euforia sabiam, esquecendo como era carregar a presença. É aquele negócio, o culto está uma bênção, estou plantando bananeira, quando sai da porta para fora, esquece. É verdade. A presença de Deus, para se manifestar aqui, ela tem que ser preparada dentro da tua casa. A presença de Deus, para se manifestar aqui, ela precisa ser edificada dentro da tua casa. Aleluia. A presença de Deus, para ser manifesta, para você se alegrar a presença de Deus, ela tem que te ajudar a se alegrar dentro da tua casa. Não é jogando as coisas para o alto, não é querendo desistir, não é querendo abandonar, não é porque uma coisa deu errado que você vai abrir mão de tudo, não. A presença de Deus é para dizer para você, deu errado agora, não se preocupa, continua crendo que vai dar certo, porque se deu errado agora é porque você precisa aprender algo, porque se tudo der certo na tua vida, tudo valoriza. É verdade. Aleluia. Irmãos, foi falado aqui no domingo. Deus ouve todas as orações, mas Deus também responde todas. Se assusta, não. Deus responde. Sabe qual é o problema nosso, tia Elisa? Que oração respondida, Paulo, é petição atendida. Se Deus fez a minha vontade, é porque a minha oração foi ouvida. Se Deus fez a vontade dele, é porque a oração não foi ouvida. Deus, ele ouve todas as orações, mas ele responde todas. É que nós, ser humanos, se não for do meu jeito, eu aceito como resposta. É verdade. Foi lido aqui, Isaías 55:8. Por quê? Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Aquilo que é a resposta de Deus, aquilo que você está orando, não é aquilo que eu quero para você.
Aí continua, os teus caminhos não são os meus caminhos. Aquilo que você está pedindo para agora, eu sei que você não está preparado. Eu vou te dar aquilo que eu sei que você está preparado. Isso não é a resposta de Deus? A tua oração é respondida. Não é porque não te agradou que Deus não respondeu. É Deus, é Deus. Irmão, é Bíblia, pode ler a Bíblia. Isaías 55, a partir do versículo 8, foi lido aqui no domingo. Um pastor teólogo chegou a discutir com o cara. Por que tua vida não muda? Porque você quer que a sua oração seja respondida do teu jeito. É verdade. Só que nem você está preparado para receber aquilo que você tem orado. É para isso que a presença de Deus serve na tua vida, para te preparar, para te capacitar. A presença de Deus é para você entender que se não aconteceu agora, não é porque Deus não quer, não, é porque não há um momento, não, você não está preparado. Porque o Senhor Deus, Ele ouve a tua oração, Deus Ele guarda, Ele diz, ela está orando para mudança na vida do marido, ela está orando para que o filho venha ser liberto, ela está orando para que a porta se abra, Deus está dizendo, anjo, vai preparando tudo, que na hora que ela se posicionar, tu ora tanto, Deus muda meu marido. Se Deus mudar o teu marido, como que tu está hoje? Deus faz isso na minha casa. Se Deus fizer, como que tu está? Será que quando a mudança acontecer lá, quem vai atrapalhar agora? Para Deus mudar alguém na tua casa, deixa Ele mudar você primeiro. Para Deus alcançar alguém na tua casa, deixa Ele te alcançar primeiro. Para Deus fazer alguma coisa ao teu favor, deixa Ele fazer em você primeiro. Eu já disse aqui, Deus não vai desperdiçar nada na tua vida. Se aquilo que você está orando, a tua volta não aconteceu, precisa primeiro acontecer em você. Glória a Deus, aleluia. O reino estava próspero, mas estava desprotegido por Deus. Davi viu o Senhor, eu estou tendo tudo no bom e no melhor. Salmo Davi, ele até declarou um salmo de agradecimento. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Salmo 112, versículo 16, lá 116, versículo 12. Ele fala isso. Ele agradece a Deus por tudo aquilo que Deus fez, mas mesmo assim ele sentiu falta da presença. E só quem já sentiu a presença sabe que é quando ela faz falta na nossa vida. É verdade. Eu digo, querido, não é aquela presença de falar em estranho, de chorar, não. É aquela presença de quando você mais precisou, quando você sentiu ela dentro de você. Quando você precisava que alguém falava com você, a presença te abraçou como ninguém nunca te abraçou. É isso que é a presença de Deus que você precisa buscar nessa noite. Não é a manifestação do dom, não é aquilo que é expressado por fora, não, é aquilo que continua mudando por dentro. Talvez você saiu da tua casa dizendo, Senhor, eu preciso de uma resposta. A resposta de Deus é a minha presença. Senhor, me dá a direção é a minha presença. Senhor, eu preciso que o Senhor entre numa causa. Eu vou onde Ele vai entrar na causa, é a minha presença. Ah, Senhor, é a minha presença. Senhor, é urgente a minha presença. Senhor, é a minha presença. Senhor, socorre com a minha presença. Não há situação que você vai se tornar sem a presença de Deus. É através da presença. Talvez você venha aqui querendo buscar algo, tu vai sair com a presença. Talvez você aqui esperando receber algo material, você está saindo com a presença. Porque a presença dele vai te ajudar a levantar da cama. A presença dele vai te ajudar quando todo mundo fechar a porta na tua cara. A presença dele vai te ajudar quando teu filho olhar para você dizendo, mãe, eu estou com fome. Tu vai olhar para baixo e dizer, não tem nada, mas a presença de Deus diz, venha, e no momento certo eu vou preparar. Porque no caminho de mendigar o pão, nem a sua descendência vai passar fome. Glória
conquista tudo, mas sem a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. É a presença. E para sentir a presença, o culto não precisa estar no meio, uma banda não precisa estar arrebentando, não. É só tu abrir o teu coração e dizer: Senhor, realmente é a tua presença que eu preciso. Quem dera se esse culto estivesse lotado, tivesse todo mundo aqui, aquele ambiente, aquela atmosfera pentecostal maravilhosa, mas você ia se alegrar por ver alguém manifestando a presença. Mas a presença que eu estou dizendo aqui não é aquela que se manifesta aqui dentro, é aquela que vai se manifestar lá fora, é aquela que quando todo mundo vira as costas vai se manifestar na tua vida, é aquela que quando alguém te humilhar ela vai se manifestar ao teu favor. A presença de Deus não é aquela que se manifesta no ambiente favorável, não. A presença de Deus ela se manifesta é quando o teu coração está sangrando, é quando tua alma está despedaçada, é quando a multidão vem bate a tua porta e você não vê saída. É Deus dizendo: a minha presença não vai se afastar de você. Perca tudo nessa vida, mas não perca a presença. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero orar para agradecer a Deus por este culto, pela tua vida. E agradeço a Deus por essa palavra. Porque eu aprendi que quanto menos a igreja manifesta, mais ela está recebendo. Então,